Olá! Vamos pensar numa coisa. Uma lei criada aqui no Brasil, tentando ditar regras para o que acontece num servidor lá na Irlanda. Parece estranho, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar no Marco Civil da Internet, a lei brasileira que topou esse desafio gigantesco de regular uma internet que não tem fronteiras. E no processo, a gente vai ver como isso escancara um baita conflito entre as nossas leis, pensadas para um mundo físico, e a nova realidade digital. Ok, vamos direto ao ponto com a pergunta que, no fundo, define toda a era digital. Na internet, qual lei é que vale? Pensa bem, quando alguém compra algo online, posta uma foto ou até trabalha de casa, tudo isso está cruzando fronteiras sem que a gente perceba. E aí, vale a lei de quem comprou, do país onde o servidor está fisicamente, ou a lei do país da empresa? Essa incerteza toda é o ponto de partida da nossa análise. E essa pergunta nos joga bem no meio do dilema. De um lado, a gente tem um sistema de leis todo desenhado para um mundo com fronteiras, com mapas. E do outro, do outro lado tem uma realidade digital que simplesmente não tá nem aí para essas fronteiras. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar perfeitamente esse conflito. Dá uma olhada. As leis nacionais são territoriais, baseadas na soberania do Estado, presas a limites físicos. Já a internet é o oposto, global, descentralizada e, por natureza, sem fronteiras. É um choque de lógicas, um choque fundamental de estruturas. Não tem como não dar problema. Então, o ponto central é esse aqui. O jeito como a internet foi construída, a sua arquitetura mesmo, não se encaixa de jeito nenhum nos moldes do direito como a gente conhece. Ela não foi feita para respeitar mapas, simples assim. E isso está forçando os sistemas jurídicos do mundo inteiro a correr atrás e se reinventar. E é exatamente nesse cenário que o Brasil entra em cena, como uma das tentativas mais ousadas e pioneiras de resolver essa questão. O Marco Civil da Internet. Bora ver como essa história funciona? Uma coisa importante para entender é que o Marco Civil não apareceu do nada, não foi uma canetada. Foi um processo longo, que começou lá atrás, com os desafios dos anos 2000, passou por anos e anos de debates públicos, consultas online, e só aí, em 2014, virou lei. Foi uma construção realmente democrática, e isso faz toda a diferença. E aqui estão os pilares que fazem essa lei ser tão especial. Ela não fala só de garantir direitos básicos como liberdade de expressão e privacidade. Ela vai além. Ao defender a neutralidade da rede e, principalmente, ao reconhecer a escala mundial da internet, ela já nasce tentando ser uma lei moderna para um problema moderno. Não é à toa que muita gente chama o Marco Civil de a Constituição da Internet aqui no Brasil. Mas aí é que tá. Mesmo uma lei tão bem pensada e robusta como o Marco Civil esbarra nos seus próprios limites. Porque no momento em que uma ação online cruza as fronteiras do Brasil, a nossa lei nacional dá de cara com um mundo super complexo do direito internacional. E o campo do direito que tenta organizar essa bagunça é o direito internacional privado, o famoso DIPRE. De forma bem simples, ele é tipo um manual de regras que os países usam para tentar decidir qual lei aplicar quando uma disputa ou uma transação privada envolve mais de uma nação. Isso nos leva de volta a uma pergunta crucial. O Marco Civil é excelente para proteger quem está aqui no Brasil, mas e se a empresa que guarda os dados de alguém fica na Califórnia? Ou se o serviço que a gente usa está hospedado na Irlanda? Pois é, aí a coisa começa a complicar de verdade. E essas complicações todas acabam criando um verdadeiro quebra-cabeça global para a justiça na era digital. Vamos dar uma olhada em alguns desses desafios na prática. Olha, essa citação do especialista Densen Vantersen é perfeita. Ela resume o problema de um jeito brilhante. Existe uma espécie de hipocrisia, sabe? Os países querem que suas leis valham para o mundo todo, mas ficam bem resistentes quando outros países tentam fazer a mesma coisa. O resultado? Atrito, incerteza e uma confusão danada. E essa tabela mostra como esse caos acontece na vida real. Vamos pegar o caso Google Spam. A Europa decidiu que as pessoas têm o direito de ser esquecidas na internet. Mas espera aí, isso quer dizer que o Google tem que apagar resultados de busca no mundo inteiro? Inclusive aqui no Brasil ou no Japão? E quando os dados estão na nuvem, ou seja, literalmente em servidores espalhados por vários países ao mesmo tempo, qual lei de proteção de dados vale? São dilemas bem reais e sem nenhuma resposta fácil. Então, o ponto que fica é este. Essa falta de um conjunto de regras globais, um conjunto de regras que todo mundo concorde, não é só um problema para advogados, não. Ela gera uma baita insegurança para empresas, dificulta a vida de vítimas de crimes digitais que buscam justiça e, claro, cria barreiras para o comércio internacional. Afeta todo mundo. E tudo isso nos leva à busca por soluções. Então, a gente vai ter uma lei mundial única para a internet? A resposta curta é, provavelmente não.
O objetivo é outro, mas talvez até mais ambicioso: a harmonização. Vamos entender o que isso significa. O caminho é longo, mas os passos são até que bem claros. Primeiro, os países precisam admitir que a lei deles, sozinha, não resolve tudo. Segundo, tem que ter muito mais cooperação jurídica. Terceiro, é preciso criar novos tratados. E quarto, tudo isso só acontece com muito diálogo, em lugares como o Fórum de Governança da Internet, onde governos, empresas e a sociedade civil se sentam para negociar o futuro. Isso não é só papo, não. Tem organizações muito sérias, como a Unidroit e a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, trabalhando ativamente nisso agora. Elas se dedicam a criar os princípios e as regras que, quem sabe um dia, podem formar a base de um sistema jurídico mais previsível para o nosso mundo digital. E aqui está um ponto que vale a pena reforçar. O objetivo final não é criar uma única superlei global que todo mundo tem que seguir. Isso seria impraticável. A meta de verdade é ter um sistema harmonizado. Um sistema onde as regras dos diferentes países conversem entre si, sabe? Um sistema que traga segurança jurídica para todo mundo e, o mais importante, que proteja direitos fundamentais, não importa em que lugar do planeta a pessoa esteja. E a gente termina com a grande pergunta que fica no ar. Levando em conta tantos interesses nacionais, culturais, econômicos, será que a gente vai conseguir construir um código de conduta comum para esse nosso mundo digital, que, por definição, não conhece fronteiras? A resposta para essa pergunta vai definir a internet que as próximas gerações vão usar.